E hoje nós vamos falar sobre despertando construtores. O que são esses construtores? Quem são esses construtores que nós vamos falar? Gabriel, tá ok aí? Pendrive? Pode pôr, por favor. Abram comigo, irmãos, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Obrigado, Thales. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não aquele que tem uma teoria, não aquele que fala, mas não faz, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse sim entrará no reino dos céus. Muitos naqueles dias hão de me dizer, Senhor, Senhor, mas eu não era cristão, eu não era crente, eu não profetizei no teu nome, no teu nome eu não expeli demônios, no teu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Prudente, construtor prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha, que ouve e pratica. E cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque era edificada sobre a rocha, sobre a prática, sobre a obediência. Esse é um construtor prudente. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus irmãos, nem todos que dizem Senhor e Senhor, nem todos que profetizam, nem todos que expulsam demônios serão salvos. A porta é muito estreita. Jesus falou que nem muitos serão salvos, poucos serão salvos. A porta é muito estreita. E nós precisamos refletir hoje o que nós temos construído, como nós temos construído a nossa vida. Sobre uma religiosidade ou sobre uma prática? Sobre uma vida maquiada ou sobre uma vida verdadeira, genuína, como a Rebeca falou semana passada. Esses aqui, alguns até fizeram algumas práticas eclesiásticas, expulsavam demônios, profetizavam, faziam até milagres. Porém, meus irmãos, alguma coisa tinha neles que eles não foram salvos. E é isso que nós precisamos refletir hoje. Como está a nossa prática cristã? Aonde nós temos construído a nossa vida, o nosso projeto de vida? E nós vamos falar de um projeto de vida integral. Porque muitos cristãos têm construído projetos de vida religiosos. Cria-se um adendo na vida dele. No domingo ele é cristão e na segunda a sábado ele vive a vida como a maioria das pessoas vivem. Ele é influenciado pelo meio, pelo mundo caído. E nós vamos falar sobre de pessoas que constroem as suas vidas sobre um projeto de vida integral. Ou seja, Cristo reina em todas as áreas da nossa vida. Não só no domingo, mas Cristo está em tudo na nossa vida. Todos os dias da nossa vida são dele. Todas as inspirações do nosso corpo são dele. A expiração, os nossos músculos, os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa renda, tudo é dele. É sobre isso que nós vamos tentar refletir hoje. E Jesus trouxe palavras muito duras para nós. Mateus 3,10, ele diz que o machado está posto à raiz.
Aquele que não der fruto será cortado. Meus irmãos, o machado está posto à raiz. Se nós não dermos frutos dignos de arrependimento, se nós não mostrarmos que temos um projeto de vida integral, que nós estamos construindo a nossa vida sobre a rocha, que é Cristo, que não é só a teoria, mas é a prática da palavra dele, nós seremos cortados. E Paulo fala em 1 Coríntios 3:10, que um dia nós prestaremos contas das nossas obras. Um dia nós estaremos diante de Cristo e nós iremos apresentar as nossas obras. E como a gente tem aprendido nesses anos todos, obra ali é ergon, no grego, que significa trabalho. Ou seja, não é só o domingo. É principalmente tudo que a gente faz na nossa vida, inclusive o nosso trabalho, que toma a maior parte do nosso tempo. Então um dia nós vamos apresentar para ele, Senhor, isso foi isso que eu fiz. E aí esse texto diz que aquilo que for ouro, prata, pedra preciosa, permanecerá. Agora aquilo que for palha, feno, irá queimar. Ou seja, existe a possibilidade de estarmos fazendo, da maior parte do nosso tempo, que a gente passa trabalhando, obras mortas. E é sobre um pouco disso que nós vamos falar também. Esse projeto integral inclui a nossa vocação. Inclui aquilo que a gente faz com os dons e com o tempo que ele nos dá. Que não é nosso, que é dele. E isso que é avivamento. Avivamento é exatamente isso. Avivamento são pessoas que constroem o seu projeto de vida de forma integral. Ou seja, tudo é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo é feito para a glória dele. Não existe uma janelinha no domingo. Olha, hoje eu vou bater o meu cartão no domingo. Não existe isso. Segunda-feira de manhã é dia de culto também. Terça-feira é dia de culto, né? E aí nós precisamos voltar lá em Gênesis capítulo 2, para a gente entender um pouco melhor isso. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Entender essa integralidade da nossa vida diante da face de Deus. Muitos cristãos postam no Facebook, né? Ah, segunda-feira é um tédio. Mas por quê? Talvez porque estão fazendo aquilo que não foram chamados para fazer, não estão cumprindo a sua vocação, e aí trabalham naquilo que ou dá mais dinheiro, ou dá mais status, ou que os seus pais incentivaram eles a fazerem, não amam aquilo que fazem, não fazem aquilo que, né, Ellen, conforme aquele trecho do livro. O trecho do livro Vocação, do Dyron Miller, me marcou muito. A moça disse que ela amava tanto pintar, que se ela passasse o resto da vida dela num quarto fechado, pintando, sem ninguém ver, a vida dela tinha sido um grande sucesso. Isso é vocação. Isso é vocação. É aquilo que queima dentro de nós, é aquilo que nos dá tanto prazer em fazer, que se a gente fizer, mesmo sem ninguém ver, a nossa vida foi um sucesso. Se essa moça ficasse no quarto dela pintando o resto da vida, ela chegaria no final e falasse, uau, eu tive uma vida excelente. Eu tive uma vida que vale a pena ser vivida. De novo ainda. Isso é vocação. E o trabalho, meus irmãos, essa cultura de segunda-feira ser um tédio e sexta-feira ser uma maravilha, é porque o trabalho é visto como uma maldição. Só que se a gente for lembrar, a queda vem em Gênesis 3. Nós vamos ver agora, Gênesis 2,15. Isso foi antes da queda. Tomou o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden, para cultivar, ou lavrar, algumas traduções, e guardar a terra. Então o trabalho surge antes da queda. Adão trabalhava antes da queda. E um comentário da Bíblia, do dicionário do grego, fala o seguinte: quando o foco é o Senhor no trabalho aqui, ó, aqui é hebraico, né? O Antigo Testamento é hebraico. E hebraico aqui é abad, que significa trabalhar em qualquer sentido. Ocupação, trabalhar. E aí um comentário da Bíblia: quando o foco é o Senhor, a palavra não tem conotação de trabalho árduo e exaustivo, mas de uma experiência feliz de libertação.
Era assim que Adão trabalhava no Éden. Era assim que Adão cultivava no Éden. A palavra cultivar vem da mesma raiz de culto e de cultura, né? Como a gente tem aprendido. Então Adão cultuava a terra, e aí no cultuar ele produzia uma cultura, porque a repetição nos faz assimilar aquilo que a gente está fazendo. Então o cultivo da terra era um culto a Deus que produzia uma cultura, produzia algo que ele fazia naturalmente. E o sentido da palavra é uma experiência feliz de libertação. Então Adão trabalhava, segunda-feira ele trabalhava feliz. Ele não trabalhava triste na segunda. Por quê? Porque ele estava diante da face de Deus. Tudo na vida dele estava diante da face de Deus. Tudo ele fazia para o Senhor. Cultivar a terra era para o Senhor. Dar nome aos animais era para o Senhor. Por isso que ele vivia de uma forma feliz, como se ele tivesse sido liberto. E aí veio a queda. Aí surgiram os espinhos e abrolhos. Aí o nosso trabalho começou a ser dificultado. E não o trabalho veio como uma consequência da queda. O trabalho veio antes da queda. Então o nosso trabalho hoje é mais difícil. Acordar cedo é muito complicado. Eu dou aula às vezes 6 da manhã, 2 ou 3 vezes na semana. Eu tenho que acordar 4h50 da manhã. Isso é muito difícil para mim. Mas eu preciso pensar que se Deus está restaurando a terra, se Deus está redimindo a terra, se a intenção de Deus é fazer com que hoje a gente viva como era no Éden, para anunciar o reino vindouro, eu preciso fazer um exercício de tentar trabalhar, de restaurar a minha mentalidade sobre o trabalho, para viver como se eu estivesse sendo liberto, feliz na segunda-feira. Esse é o nosso exercício, é enxergar o nosso trabalho como uma ferramenta de redenção da terra, porque nós somos cooperadores de Deus, e buscar trabalhar como estou sendo liberto, uau, eu vou trabalhar na segunda-feira, maravilha. Eu vou fazer aquilo que Deus me capacitou, porque os dons vêm do alto, não são nossos. Então é isso que nós precisamos, esse é o exercício. Esse é o exercício de construir a nossa vida sobre um solo firme. Fazer daquilo que a gente faz a maior parte do nosso tempo, algo integral para Deus. Algo que vem direto do alto. Não algo assim, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, para me sustentar. E aí domingo eu vou entrar num ambiente espiritual. Não, tudo é espiritual. Tudo está diante da face de Deus. E Efésios 2:10, vamos lá comigo, Efésios 2:10. Efésios 2:10. Pois nós somos feitura dele. Feitura aqui no original é poesia. Nós somos um poema para Deus. Criados em Cristo Jesus. Para quê? Qual é a finalidade? Para que nós somos criados? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós fomos criados para um bom trabalho. Aqui o grego é ergon também, é trabalho, ocupação. Nós fomos criados para trabalhar. E trabalhar de uma forma feliz, como se estivéssemos sendo libertos. Por quê? Porque nós somos cooperadores dele. 1 Coríntios 3:9. De Deus somos cooperadores. Então nós estamos trabalhando para cooperar com Deus na principal missão de Deus, que é redimir o cosmos, restaurar a terra. Trazer o jardim do Éden antes da queda para cá. Para que as pessoas olhem e falem assim, uau, existe Deus. E aí o reino de Deus será manifesto aqui na terra. E aí clamamos para que ele venha, quando isso acontecer. Quando nós estivermos vivendo aquilo que o reino vindouro será, ele virá. Essa é a nossa tarefa. E meus irmãos, uma pesquisa feita por uma empresa, apontou que o brasileiro, quase a metade dos brasileiros trabalham mais de 11 horas por dia. Sendo que a média em mais de 85 países é de 38% das pessoas. No Brasil, mais da metade trabalham 11 horas por dia. Em outros países,
somente 38% das pessoas trabalham mais que 11 horas por dia. Ou seja, mais da metade dos brasileiros estão passando a metade do seu tempo trabalhando. E às vezes nós estamos nesse meio dessa estatística. A pergunta é, o que temos feito do nosso tempo? O que temos feito com os dons que são recebidos do alto? E estamos aplicando a maior parte do nosso tempo. Qual é o solo que nós temos construído? É dinheiro, é status, é a vontade dos nossos pais? E o Ismael leu aqui, né? Que quem não amar mais a Deus do que a seus pais não é digno de ser discípulo de Cristo. Então nós devemos obediência primeira a Cristo, não aos nossos pais, não à cultura. Qual é o solo que nós temos construído a maior parte do nosso tempo? É tudo isso que é feno, palha, que vai se queimar? Ou é Cristo, é ouro, pedra preciosa? É fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Onde nós temos construído a nossa casa? Passa, por favor, Gabriel. Isso é um projeto de vida integral. Foi 2, volta uma. Isso. É enxergar a obra de Cristo de uma forma completa. Cristo na cruz estava redimindo aquilo que começou lá no Éden. Aquilo que foi prejudicado lá no Éden. Adão pecou, Adão e Eva desobedeceram, houve a queda, e aí Deus precisou abrir um adendo na história. No meu entendimento, Deus não desejaria que Adão e Eva caíssem. Mas ele soberanamente já sabia que eles iam cair, já tinha uma carta na manga. E aí ele precisou abrir um adendo na história. Olha, vamos precisar abrir uma vírgula aqui, que vai ser de 2.000, 10.000, não sei quantos anos. Mas isso comparado com a eternidade é muito pequeno. Mas um dia o meu filho virá e vai tentar restaurar tudo isso que foi perdido no Éden. E a nossa vida tem que ser enxergada dessa forma integral. Tudo o que fazemos tem que ser para a glória dele. Inclusive o nosso trabalho, que é o que a gente faz a maior parte do tempo. E aí, meus irmãos, pode passar, Gabriel. Vocação, Adão, trabalhando na terra, feliz, com um sentimento de libertação. Isso é vocação. É isso que nós temos que tentar replicar hoje. Não aquela coisa enfadonha. Eu vou trabalhar. Não, eu vou trabalhar. Eu vou cooperar com o meu Criador para redimir a terra, para que ele venha o mais rápido possível. Se possível hoje. Se possível agora. Porque o nosso ser interior clama por isso. Pode passar, Gabriel. Esse é um exemplo que mais me marca, meus irmãos, de uma pessoa que construiu a sua vida de forma integral. William Wilberforce. Ele era um político inglês do século XIX, século XVIII e XIX. E ele se converteu, já era político, se converteu. E aí ele quase se virou um pastor. Quase se tornou um pastor. E aí John Wesley, que era contemporâneo dele, já tinha uma visão de projeto de vida integral, virou para ele e falou assim, cara, o reino de Deus não é só ir estar na igreja. O reino de Deus ele tem que acompanhar a sua vida inteira. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Você entende que você é chamado para ser um político? Entendo. Ele entendia que ele era chamado para ser um político. Isso era o que queimava dentro dele. Esse era o chamado que queimava dentro dele. Não, cara, eu preciso estar ali no Congresso. Então, cara, faz isso para a glória de Deus. Então você vai manifestar o reino de Deus lá. Se ele que te deu esse dom, porque ser político tem que ter dom, meus irmãos. Dialogar com pessoas diferentes, principalmente hoje, num contexto polarizado, num contexto de ódio, né? Tem que ter dom. E ele se via chamado por isso. E aí, quais foram os frutos? O machado estava na raiz do pé dele, e aí ele entendeu o chamado dele, e ele, meus irmãos, em 1807, conseguiu criar leis para abolir a escravatura na Inglaterra. Uau! Isso é pouco? Deus se importava com aqueles escravos? Deus se importa com o ser humano? Deus não é justo? O reino dele não é um reino de justiça, de paz, de amor. Fazer justiça e paz e amor na terra
é de Deus? Ou de Deus é só vir para a igreja, tocar no louvor, mas se eu canto uma música bela, que expressa beleza, isso também não é de Deus? Mesmo que ela não tenha uma letra gospel. Esses homens, meus irmãos, tinham uma mentalidade de construir um projeto de vida integral. Eles faziam tudo o que eles foram capacitados para fazer para Deus, de forma integral. E um cara desse, imagina se ele virasse pastor, talvez ia ser bom, mas ele não ia estar com o dom redentivo dele. Ele não ia fazer aquilo que ele tinha sido dotado por Deus para fazer. Porque todo dom vem do alto. Tiago 1,17. Nós recebemos. O chamado é algo que nós recebemos, não é algo que a gente produz. O chamado é descoberto, ele é recebido de fora, de Deus. Não é algo que a gente produz por nós mesmos. Eu não fiz educação física para virar um educador físico. Eu sempre amei esporte. Eu não me via em outra profissão. A educação física, quando eu entrei na faculdade, era simplesmente para me aprofundar naquilo que eu já amava. Eu não estou fazendo filosofia para me tornar um filósofo. Eu desde criança já ficava olhando para as estrelas e ficava assim, por que a gente existe? O que nós estamos fazendo aqui? Eu sempre fui curioso. Eu sempre gostei de questionar, de tentar entender por que a gente está aqui. Então agora eu só estou fazendo filosofia para continuar aquilo que eu sou chamado para fazer. Estão entendendo? Não é algo que eu produzo, é algo que eu recebo de fora, de Deus, e algo que eu descubro. E eu descobri em 2012. Em 2012 eu ouvi o David falando a primeira vez sobre vocação, e aí eu entrei em parafusos e comecei a questionar inclusive a minha faculdade. Então a vocação é algo vindo de fora. Os dons são dados por Deus a nós. Cabe a nós receber esses dons que já são inalienáveis. Mesmo uma pessoa que não conhece a Cristo tem dons. Isso é o que os teólogos chamam de graça comum. Por isso que tem muito não cristão fazendo coisas boas na vida, na história, descobrindo cura para doenças. Mas às vezes não fazem para a glória de Deus. A glória às vezes é para eles. Então é isso é vocação. E meus irmãos, olhem para a sua vida com esse senso integral. Olhe tudo que você faz, passa o fogo, purifica, questiona, sonda, fura fundo, vai fundo nas suas motivações e pense o que você tem feito da sua vida. O que você tem feito com as 24 horas de Deus confiado a você. O que você tem feito? O que você tem pensado? Onde você tem construído o seu alicerce? É fama, status, poder, vontade dos pais, vontade da cultura vigente? Ou é Cristo? Ou é vocação? Ou é trabalho? Ou é talento? É gosto de vida na boca? É fazer aquilo que você ama fazer? Onde você tem construído a sua casa, né? O seu projeto de vida? Pode passar, Gabriel, por favor. E eu acho que isso aqui é chave para a gente ser pessoas mais responsáveis. Ter senso de fim, ter o senso de que a nossa morte é iminente, isso é uma vacina que eu acho fundamental para nós construirmos nosso projeto de vida sobre a rocha. Para a gente, como a Roberta orou, para a gente se desembaraçar com muita coisa. Isso aqui é fenomenal, meus irmãos. A nossa morte é iminente. Você já pensou nisso? Você pensa na morte? Você pensa que amanhã você pode estar num caixão? E as pessoas te velando? Amanhã você pode não estar aqui? E o evento que aconteceu com Efraim mexeu muito comigo quanto a isso. Efraim é um irmão aqui da comunidade, mora em São Paulo, jovem, 24 anos, 26 anos, do dia para a noite ficou internado e já estava em coma. Do dia para a noite.
E aí eu comecei a pensar assim, poxa, semana passada eu estava com ele tomando açaí, hoje ele está em coma à beira da morte. Que isso? Onde eu estou construindo a minha vida? O que o meu projeto de vida... O que eu estou fazendo com o meu projeto de vida? Eu estou construindo minha vida baseada em quê? Qual é o solo? Porque a nossa morte é iminente. Amanhã a gente pode estar debaixo da terra. Ou Cristo voltar, que seria muito melhor. Né? Seria muito melhor ele voltar. Então, a nossa morte é iminente ou a volta de Cristo é iminente. Ou seja, nós não temos todo o tempo do mundo, como David disse. Não temos todo o tempo do mundo. Precisamos ser pessoas prudentes. Como o Ismael leu aqui também, o construtor ele é alguém prudente. Ele calcula, ele pensa. É isso que devemos fazer com a nossa vida. O que eu estou fazendo da minha vida? Nós temos que ser construtores prudentes. Onde eu estou caminhando? Esse solo é firme? Ou ele vai queimar no grande dia? Ou ele vai ser ouro e pedra preciosa e vai continuar? Abram comigo, irmãos, Salmo 39. O salmista entendeu isso de uma forma muito... Davi entendeu isso de uma forma muito preciosa. Salmo 39. Verso 4. Dá-me conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde os meus dias, destes aos meus dias, o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. E em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Uau! Gente, olha isso. Senhor, me dá a conhecer o fim dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Senhor, não me deixe ser um iludido, achando que eu tenho todo o tempo do mundo para consertar a minha vida. Não deixe, Senhor. O Senhor deu aos meus dias alguns palmos, meus dias são muito pequenos. Se eu chegar nos 90, isso ainda assim é muito pequeno. Lembram dos 5 minutos? É isso aqui, meus irmãos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Eu gosto dessa analogia. O que é a vida? A vida é basicamente um casal de... Mateus vai entender que ele está noivo agora, então daqui a pouco eles vão se casar em julho. E aí depois que você se casar, Mateus, na hora que você estiver saindo da cerimônia, você para na sua casa e fala assim, Camila, me aguarda 5 minutos que eu vou ali preparar nossa mala para a gente ir para a lua de mel. E aí, a vida, todos esses 90 anos que a gente acha que é muita coisa, são somente esses 5 minutos, onde o noivo sai para preparar um lugar e volta para nos buscar, para a gente viver com ele eternamente. Isso é a vida. E a gente maqueia demais a vida. A gente acha que a vida, uau, eu tenho uma vida inteira. Não temos, a nossa morte é iminente. A volta de Jesus é iminente, meus irmãos. A vida são 5 minutos, se comparados à eternidade. Isso se chegarmos aos 90, mas pode ser que a gente só tenha 2 minutos, 3 minutos. Ou seja, nós não temos todo o tempo do mundo. A gente não pode deixar a vida nos levar, a gente precisa ser construtores prudentes, construir a nossa vida em solo firme, porque um dia nós estaremos diante dele e ele cobrará de nós o que você fez com o tempo que eu te dei, que não é seu, é meu. O que você fez? Você, é a parábola dos talentos, né? Você produziu, você desenvolveu, você abençoou a terra, você cooperou comigo para redimir a terra, ou você fez aquilo da sua cabeça? Você deixou a vida te levar? Então nós não temos todo o tempo do mundo, meus irmãos. Os nossos planos têm que levar em conta esse senso de fim, esse senso de finalidade, esse senso de fragilidade.
Todos os nossos planos têm que ter isso como fundamento. E eu tenho repensado muito isso na minha vida. Eu tenho feito planos para no máximo 5 anos, 10 anos estourando. Fazer planos para 30 anos, nossa. Daqui 10 anos tudo pode estar diferente e esse plano dos 30 pode mudar. Então eu tenho pensado em fazer planos bem mais curtos. Por quê? Porque a minha morte é iminente. E agora a responsabilidade aumenta, porque eu tenho uma filha. E eu preciso deixar... Eu não vou conseguir deixar bens para eles. Mas eu quero deixar um legado para ela. Eu quero que ela olhe como eu vejo o meu pai. Hoje eu perdi o meu pai com 6 anos e meu pai não deixou bens para nós. Mas eu vejo pessoas comentando sobre o meu pai. Eu falo, uau, meu pai era comissário de menores. Meu pai tutelava crianças abandonadas. Uau, isso é um legado. Hoje eu entendo muito melhor a nossa inclinação aos órfãos. Meu pai deixou um legado para mim. E é isso que eu pretendo deixar para minha esposa e para minha filha. Irmãos, os países da Escandinávia são os países mais desenvolvidos, com o maior índice de desenvolvimento humano. Só que a maioria das pessoas lá são ateus. Ou seja, um ateu acredita que Deus não existe. Então, se ele morrer hoje, acabou. Não existe vida após a morte. Ele não tem esperança para além do túmulo. Então, olha que interessante esse dado. Os países onde a maior parte das pessoas são ateias, o índice de desenvolvimento são altíssimos. Ou seja, o senso de fim deles é muito aguçado. Então, o que eles fazem? Eu tenho que fazer aqui agora, só tenho essa vida. Eu preciso fazer esse mundo aqui melhor. Irmãos, e Nietzsche, aquele filósofo ateu Nietzsche, eu li alguns livros dele, ele bate muito no cristianismo. Ele tem um livro que chama O Anticristo. Ele é literalmente o Anticristo. Porém, olhando por esse lado, Nietzsche tinha alguma razão no que ele falava. Porque o que ele criticava os pastores da época dele é porque os pastores queriam morar no céu. Estavam cantando, ainda bem que eu vou morar no céu. E esqueciam de viver essa vida. Entendeu? Domingo é sagrado. E aí na segunda-feira ele tinha que votar, ele tinha que trabalhar, ele tinha que dirigir o caminhão dele. Isso aqui é, vou fazer de qualquer jeito. Porque sagrado mesmo é eu estar no domingo, eu pastoreando pessoas. Isso aqui é o meu trabalho para eu ganhar dinheiro, para eu me sobreviver. E aí Nietzsche olha para isso e fala, olha esse bando de cristãos, isso aí é a escória da sociedade. O cara é pesado, ele fala pesado, meus irmãos. Mas ele tinha algum sentido, faz algum sentido o que ele estava falando. Porque ele estava criticando um grupo de cristãos que entenderam o cristianismo de forma equivocada. Que entenderam que a vida é dupla. Domingo é sagrado e o resto da semana é secular. Eu faço de qualquer jeito. É só para eu ganhar o pão de cada dia. E esquecem que Jesus diz em Mateus 6 para a gente buscar o reino. E o necessário seria acrescentado. Então, existem 3 tipos de trabalhadores. Os que trabalham para ficar rico são pagãos. Está lá em 1 Timóteo 6,6. Os que trabalham para ter comida, que são pagãos, que Jesus fala em Mateus 6. Trabalhar para se sustentar, pagão que faz isso. Nós trabalhamos para redimir a terra. Essa é a diferença. Então, alguns trabalham para ficar ricos, outros trabalham para ter o pão, que são pagãos, nas palavras de Jesus, e nós trabalhamos para cooperar com Deus, para redimir a terra. Isso é o que a gente faz. Isso é o que cristão faz ou deveria fazer. Então Nietzsche tinha alguma razão no que ele dizia, porque ele estava olhando um grupo de cristãos que não glorificavam a Deus com o seu testemunho de vida, infelizmente. E aí os olhos dos de fora olha isso que é a fé cristã, tá vendo? Por isso que eu não entro nesse negócio. E aí Cristo não é glorificado. Então, construir o nosso projeto de vida sobre um solo firme é coisa para bons construtores, que são responsáveis, que planejam, que estão preocupados em fazer aquilo que Deus os chamou para fazer,
porque assim eles vão fazer com excelência e Cristo vai ser glorificado. Agora, quando nós fazemos de qualquer jeito, qual é o testemunho dos de fora? Nietzsche. Nietzsche, pai dele era pastor. Se tornou um dos maiores ateus. Eu não conheço a história do pai, né? Mas pelo menos a cristandade da época dele estava muito, infelizmente, muito longe da revelação bíblica. Então nós precisamos zelar pela nossa vida, porque nós carregamos a vida de Cristo. Lembra da última vez? Nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós somos representantes de Cristo na terra. Então o que a gente faz da nossa vida, o que a gente faz 24 horas, é para manifestar a glória de Deus. E se não for, nós estamos mais ou menos enrolados. Porque podem ter almas presas na nossa conta. Olha o que o seu testemunho de vida fez com aquela pessoa. Na loja do pai da Lídia, tem muitos cheques sem fundos e muitos deles são de pastores. E um dia eu fui ligar para um pastor, uma época eu estava ajudando ela, fui ligar para um pastor para cobrar. Falei, não é possível. Pastor com cheque sem fundo, não é possível. Fui ligar para o cara, falei, ô fulano, aqui é o Bruno da El Shaddai, estou ligando por causa do cheque tal. O cara mudou. Ele falou assim, você sabe com quem você está falando? Eu sou o pastor fulano. Eu sou um homem de Deus. Como assim, meus irmãos? Imagina o testemunho de uma pessoa dessa. Imagina as pessoas de fora olhando e falando assim, isso é ser cristão? Isso é ser cristão? Isso é cristianismo? Nossa, eu estou fora disso. E aí no grande dia o Senhor pode pegar esse homem e olhar para ele e falar assim, me mostra as suas obras. Olha o que você fez. Olha o que isso aqui implicou na vida daquela pessoa. Olha o seu testemunho. Olha o que você fez com a coisa que existe de mais valiosa, que é o meu evangelho. Olha o que você fez. E aí ele vai cobrar de nós. Nós seremos cobrados por tudo que a gente faz. Por isso que temos que ser construtores prudentes. Passa um slide, por favor, Gabriel. E falar em morte é muito incômodo, irmãos. É uma pedra no sapato para muita gente. E naquele livro dos mártires, ontem eu já estava estudando, olha o que essa senhora Lewis, lá no século XVI, que estava tendo a Inquisição Católica, né? A Igreja Católica queimando os hereges, queimando as pessoas. E ela foi herege porque ela rejeitou o sacramento da igreja. Ela leu a Bíblia e falou, opa, isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. Não, eu não quero isso. E aí a Igreja Católica condenou ela à fogueira como herege. E olha o que ela disse sorrindo. Quanto à minha morte, me é pouca coisa. Quando sei que contemplarei a amante face de Cristo, meu amado Salvador. E o feio rosto da morte não me preocupa demasiado. Isso são palavras de uma mulher que foi queimada viva numa fogueira por amor a Cristo, por amor às Escrituras. E quando falamos de morte, o que vem dentro de você? Quando a gente fala de caixão, de cemitério, de rabecão, tudo que arremete à morte, o que vem dentro de você? Bate um desespero? Bate uma angústia? Bate algo diferente? Não estou falando que a gente tem que adorar a morte. Mas eu acho que o cristão, quando entende e quando confia que Cristo é o Senhor dele, que Cristo é fiel para cumprir o que ele prometeu, que o pós-morte é muito melhor do que a vida, ele não se preocupa demasiado. Ele não se desespera. E tem um rapaz, Maurício Zagari, escreveu um livro que chama Confiança Inabalável. Muito bom esse livro. Ele fala nessa questão de morte. Fala muito sobre essa questão de morte. E ele dá um exemplo interessante. Ele fala o seguinte: para os cristãos que têm medo da morte, a gente precisa fazer um exercício. Vamos trocar a palavra morte,
que na nossa cultura tem um tom muito pejorativo, é uma caveira, é uma... Como é que chama aquele boneco com a foice? Ceifador? É a morte, né? Chama a morte, né? Aquele boneco com aquela foice, aquela coisa aterrorizante. A nossa cultura trata a morte dessa maneira. Mas por quê? Vivemos numa cultura secularizada. Vivemos numa cultura onde Deus não faz parte. E aí a morte é o fim para eles, é óbvio. É óbvio que eles vão ver a morte dessa forma. Mas nós confiamos no Cristo. E ele fala o seguinte: vamos trocar a palavra morte pelo que a Bíblia diz sobre a morte. Por que ter medo, cristãos, de um estado eterno de glória? Por que ter medo de estar sempre na presença de Deus? Por que ter medo de nunca mais sofrer, chorar, prantear? Por que ter medo disso? Porque é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Abra comigo em Hebreus 2. Hebreus capítulo 2. Olha o que o autor de Hebreus nos consola nessa manhã. Se a morte tira a nossa paz. Hebreus capítulo 2, verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue de Jesus, na humanidade dele, destes também ele, Cristo, igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Cristo encarnou para morrer e ressuscitar e vencer a morte. Vencer aquele que tem o poder sobre a morte, que é o diabo. E livrar-se todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Socorrem pessoas. Então, meus irmãos, Cristo veio na terra em carne e sangue para morrer e ressuscitar, para vencer a morte, para livrar aqueles que estavam escravos do pavor da morte. Vocês estão entendendo? Cristo veio na terra exatamente para nos livrar desse pavor da morte. Por quê? A morte para nós significa estado eterno de glória, presença de Deus, acabar o sofrimento, acabar a perseguição, acabar a corrupção. Isso é morte. E o principal chamado do Evangelho é morte, é morrer para nós mesmos. Essa é a mensagem da cruz. Como temer um estado eterno de glória? Como? E aí a gente precisa pensar. Será que a gente confia nisso que Cristo nos prometeu? Será que nós confiamos de fato que quando eu estiver naquele caixão, meu corpo estiver ali naquele caixão, eu vou estar num estado eterno de glória? Será que nós confiamos de verdade? Porque há uma distância, meus irmãos, do que a gente fala e do que está dentro de nós de fato. Então esse é um bom indicativo. Pensar como a gente enxerga a morte, o que a morte provoca dentro de nós, é um bom indicativo, é uma boa forma da gente sondar se a gente de fato confia. E esse livro fala sobre isso, confiança inabalável. E meus irmãos, pessoas que experimentam a morte mudam a sua forma e não morrem, né? Claro. Pessoas que estão quase à beira da morte e não morrem, mudam a sua forma de viver radicalmente. E eu vou trazer 2 exemplos para nós. Pode passar, Gabriel. Esse aqui eu já falei quando a gente falou sobre idolatria do dinheiro. Esse é o Tom Shadyac. Ele é um diretor de filmes, fez a maioria dos filmes do Jim Carrey. Pode passar, Gabriel. Fez alguns filmes com Morgan Freeman. Pode passar. E ele era milionário. Esse homem era milionário. Diretor de filmes de Hollywood. Esse era o padrão de vida dele. Essa era a casa dele. E aí, ele teve um encontro com a morte.
Ele caiu de bicicleta, ficou em coma, quase morreu. E eu não sei se ele é cristão, meus irmãos, eu ainda não consegui achar essa informação. Mas, do nada, ele começou a se recuperar. Sobrenaturalmente, ele começou a se recuperar. E aquilo marcou tanto ele, aquele tempo que ele ficou na cama, quase morrendo, marcou tanto ele, que ele começou a repensar a vida dele. Ele começou a pensar assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Onde eu estou construindo a minha vida? É um solo firme? Ou é feno, palha, vai se queimar? E aí ele começou a olhar para o mundo e ver tanta pobreza, tanta miséria, tanta desgraça, tanta corrupção que afeta a vida das pessoas. E ele falou o seguinte, cara, isso que eu vivo é uma doença mental. Esse meu estilo de vida milionário, isso é doença mental. Pode passar, Gabriel. E aí, ele decidiu abandonar essa vida. O encontro com a morte mudou a forma dele enxergar o mundo. Mudou a cosmovisão dele, né, Gabriel? Mudou a visão do cosmos dele. Isso que a morte fez com ele. Isso que o encontro com a morte fez com ele. Mudou a visão do cosmos. E aí ele abandona o seu estilo de vida, vai morar num lugar mais simples, em Manibu. Pode passar, Gabriel. E aí ele fala, como não considerar isso uma doença mental, sendo que do outro lado da rua existe isso aí? Como eu posso viver naquele estilo de vida, se do outro lado da rua da minha casa tem isso aí? Isso para ele considerou como uma doença mental. Ou seja, ele só conseguiu enxergar isso depois que ele passou, que ele teve um encontro com a morte. Perto da morte, face a face com a morte. E se nós formos pessoas sensatas, a gente já deveria viver com esse senso de morte na boca, com esse senso de fim, porque a nossa morte é iminente. A gente não precisa se iludir e esperar uma doença para fazer isso conosco. Não, nós sabemos que a nossa morte é iminente. 3 minutos sem respirar, acabou a nossa vida. Um pedacinho de gordura que entope uma veia no cérebro, como aconteceu do meu pai, acaba com a nossa vida. Um pedacinho de gordura solta, entope uma artéria, morte. Acabou. Acabou aquela ilusão. Acabou todos os planos que a gente tem construído, que são palha. E aí nós vamos estar diante de Deus. Essa que é a questão. Nós vamos prestar contas com o Criador do universo. Nós vamos prestar contas daquele que deu todos os nossos segundos para nós vivermos para a glória dele, para manifestar o reino dele na terra. Então, meus irmãos, o senso do fim nos vacina contra o amor ao dinheiro. É uma vacina tremenda. Esse homem experimentou isso na pele. Quem em sã consciência descobre que tem um câncer com 6 meses de vida, que vai ter só mais 6 meses de vida, vai falar assim, nossa, eu vou fazer de tudo para ganhar dinheiro nesses 6 meses. Quais seriam as suas prioridades se você descobrisse que você tem um câncer hoje e que você tem somente 6 meses de vida? Você vai trabalhar igual um louco para ficar rico? Você vai correr atrás do vento? Foi isso que Jesus falou para aquele rico insensato na parábola de Lucas 12. A vinha do cara produziu muito, a plantação dele produziu muito. O que ele pensou? Eu vou destruir os meus celeiros e construir outros maiores. Porque aí eu vou viver o sonho do brasileiro. Uma aposentadoria gorda para tomar cerveja, fazer churrasco e ir para a piscina. Esse é o sonho do brasileiro de consumo. Esse é o sonho do brasileiro. E de acordo com a pesquisa que eu falei semana passada, o sonho do brasileiro é viajar. Esse é o sonho do brasileiro. As 3 primeiras perguntaram para os brasileiros, qual é o seu sonho? Viajar, ter um carro e uma casa. Esse é o sonho do brasileiro. Numa sociedade tão injusta, tão corrupta, o brasileiro está pensando em viajar, em ter casa e carro. Nós não estamos pensando em trazer justiça para a terra, infelizmente. E a gente está criticando os políticos. Porque o problema é a política, não sou eu. E o título desse documentário, a saber, ele é I Am, eu sou. Por quê? Porque ele ficou impressionado com a resposta do Chesterton, aquele cristão católico fantástico, escreveu livros fantásticos.
Chamaram ele para um campeonato de literatura, campeonato, não sei se era um campeonato, um desafio de literatura, para ele dissertar sobre qual era o problema do mundo. E a dissertação dele foi: eu sou o problema do mundo. Uau! 2 palavras: eu sou. O problema do mundo está dentro, não está na política, meus irmãos. O problema do mundo somos nós. O problema político, o problema não é a política, não é Dilma, Bolsonaro, Lula, não, Marina, esquece isso. O problema está dentro. Isso aí é só a ponta do iceberg. Só chegam corruptos lá porque tem corruptos aqui. Então o problema do mundo sou eu. Eu preciso mudar. E o encontro com a morte me faz enxergar isso de uma forma muito bacana. E graças a Deus estamos vivos, pela glória e misericórdia dele. Nós vamos precisar passar um encontro com a morte para mudar a nossa mentalidade? Pode passar, Gabriel. Esse é o último exemplo. Esse cara chama Randy Pausch. Eu esqueci de trazer o livro, eu tenho esse livro é fantástico. Chama A Lição Final. Esse rapaz, pai de 3 filhos, casado com essa moça, descobriu que estava com câncer terminal. E tinha só 6 meses de vida. E aí chamaram ele para fazer uma palestra, 1 mês antes dele descobrir que estava com câncer, sobre a última aula. O que você falaria numa última aula, porque ele é professor. E aí quando ele descobriu que ele estava com câncer, ele entrou em parafuso. Ele falou assim: cara, nossa, não é possível. Me chamaram para dar uma aula sobre dar uma palestra sobre a última aula, e de fato seria a minha última aula. Eu só tenho 6 meses de vida. Ele começou a entrar num conflito com a esposa: eu falo, não falo, a gente volta para casa dos seus pais para você ficar mais perto, para eu morrer lá. Imagina isso. Imagina planejar com a sua esposa: vamos voltar para a cidade dos seus pais porque eu estou morrendo, para que você tenha assistência dos seus pais quando eu morrer daqui 6 meses. Em novembro eu estou morrendo. E aí ele falou: não, eu tenho que fazer essa palestra. Eu tenho que falar sobre isso. Porque eu preciso repensar minha vida, e eu quero deixar um legado para os meus filhos. Então ele fez um resumo da vida dele nessa palestra, que depois virou um livro. Ele fez um resumo da vida dele sobre o que era a vida quando estava morrendo. Ele decidiu falar sobre a vida quando estava para morrer. Isso muda a visão dele, meus irmãos. E ele conta uma parte que mais me marca no livro. Ele conta que um dia ele estava com um carro dele, que ele tinha muito zelo, tipo o David, que cuida muito bem, que lava regularmente, né? A gente precisa aprender isso. O David é muito bom nessa mordomia com as coisas. E ele era muito cuidadoso com o carro. E aí um dia a filha dele derrama Coca-Cola no banco do carro dele. E aí, como ele estava tendo um encontro com a morte, a visão de mundo dele mudou. Ele olhou para aquela Coca-Cola e falou assim: cara, isso aqui não é nada. O que é esse carro aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é um carro. Para que isso aqui serve? Isso aqui serve para me transportar para lá e para cá. Isso aqui não me dá status, ou não deveria dar, né? Isso aqui não é para me dar status. Isso aqui não é para me dar poder sobre as mulheres, né? O carro hoje é uma ferramenta ótima para conseguir sexo. Isso aqui não é para me dar poder. Isso aqui é um meio de transporte. Isso aqui é uma ferramenta. E a minha filha, que é uma criança, derramou sem querer Coca-Cola no banco do meu carro. Filha, não tem problema, filha. Talvez se fosse antes, ele falaria: meu Deus, olha o que você fez. Tá! Igual o caso de um pai que bateu tanto na mão do filho, porque o filho escreveu no carro: te amo, rabiscou o carro, e o pai bateu tanto na mão do menino que o menino teve que amputar a mão dele. Porque o menino quis expressar para o pai que amava, escrevendo no carro do pai. E o carro do pai talvez era o ídolo dele, era o que dava status, poder para ele. Mas esse pai talvez não teve um encontro com a morte. Esse pai talvez não tinha um senso de finitude. Bateu na mão da criança, teve que ir para o hospital, teve que amputar a mão do menino. E o menino vira para o pai e fala: papai, me desculpa, eu estou sem mão porque eu estraguei o seu carro. Não é isso, papai?
aquele pai se cortou. Olha o que eu fiz com a mão do meu filho. Por causa de uma lataria de um carro. De algo que serve ou deveria servir para me transportar para lá e para cá. E que com às vezes R$500, R$1.000, eu pinto ele todo de novo. Então, meus irmãos, esse homem fez essa palestra e ele começou a refletir sobre o que ele tinha vivido, quais eram os sonhos dele de criança, o que é ter sonhos, o que é lutar pelos sonhos, quais são os valores reais da vida. É um livro que eu indico assim, muito para vocês. A lição final. E aí, a previsão era que ele tinha 6 meses de vida. Com 1 ano depois ele morre. Ganhou mais 6 meses. Teve uma oportunidade. Porém, ele tinha deixado algo escrito para os filhos dele, que os filhos dele iam olhar e falar assim, cara, isso que é vida, isso que faz sentido. Isso que é uma vida que faz sentido. Não é vida construída sobre areia. Isso é vida construída sobre a rocha. Isso é que importa. Agora, imagina como esses filhos vão viver. Imagina como esse cara influenciou os filhos dele. Imagina como esses filhos vão enxergar a vida daqui para frente. Imagina como esses filhos vão tratar os filhos dele. A mãe. Então, meus irmãos, o senso de fim nos faz amar mais também. Nos livra do amor ao dinheiro e nos faz amar mais também. Quando eu penso que talvez semana que vem eu não estou aqui, eu abraço diferente a minha esposa, eu abraço a Tabita diferente. Porque eu posso não estar aqui. Alguma coisa que ela fez que me desagradou, eu penso diferente. Eu sou mais tolerante. Eu sou mais compassivo. Porque eu posso não estar aqui. Minha morte é iminente. Então, o David fala sensacionalmente. A vida cristã é uma vida com gosto de vida na boca. E de fato é. Porém, só é possível ter esse gosto de vida se tivermos uma pitadinha de gosto de morte. Porque se a gente não te lembrar disso, vai ser uma vida incompleta. Não vai ser uma vida plena. Então só é possível acordar segunda-feira com gosto de vida se você tiver uma pitadinha de gosto de morte na boca também. A morte não pode sair do nosso vocabulário. A gente tem que pensar na morte. A gente tem que pensar na morte. E aí no último estudo nosso sobre capelania, identidade, discipulado, o David pediu um exercício para a gente. Faça uma carta fúnebre. Faça uma carta fúnebre. E nesse dia eu comecei a fazer a minha carta fúnebre e eu comecei a listar desde o meu nascimento todas as pessoas que eu gostaria de agradecer. Ontem eu estava mexendo nela, completando com a Tabita, que chegou agora. Agradecendo a minha filha, porque se amanhã eu não estiver aqui, ela tem algo registrado. Não só a tradição oral que a Lídia, que vocês podem passar para ela, mas tem algo registrado, palavras minhas, que nasceram do meu dedo direto para o computador. E ela poderá ler aquilo e falar, nossa, meu pai me amava. E é isso que supriu um pouco da falta do meu pai, meus irmãos. Saber que meu pai me amava. Isso supriu um pouco a minha carência afetiva, né, de pai. Então, meus irmãos, finalizando. Quando temos um senso de finitude, a gente lembra para onde a gente está indo. E quando a gente lembra para onde a gente está indo, a gente vive de forma diferente o agora. Porque nós não estamos indo para qualquer lugar, nós estamos indo para o reino vindouro. Quem tem esperança para além do túmulo, vive como se houvesse amanhã. Se planeja hoje para construir uma vida firmada num solo firme, que será continuada amanhã. Então esse é o nosso projeto de vida, essa é a vida que a gente tem que construir. Uma vida num solo firme que será continuada. Não é uma vida que será, olha meu filho, todas essas suas obras queimaram, começa tudo de novo. Não, a nossa tarefa tem que ser,
chegar diante de Jesus, ele falar assim: você me entendeu, você ouviu o seu chamado, você ouviu os seus dons, você não se rendeu ao dinheiro, você teve os valores corretos, você viveu aquilo que eu te chamei para viver e agora continua. É muito mais fácil. E Paulo em 1 Coríntios 3:10, que fala sobre esse queimar de obras, ele fala que a pessoa que terá as obras queimadas será salva, mas com dores. Então nós podemos até ser salvos se a gente não estiver na nossa posição correta. Porém, o ideal seria a gente ter uma vida que será continuada e não será revisada. Esse é o ideal. E é só quando a gente estiver vivendo essa vida que nós vamos estar na manifestação plena do reino de Deus na terra. Porque enquanto eu quiser fazer qualquer outra coisa que não ensinar as pessoas a cuidarem do corpo, a adorarem Jesus e a pensar direito, né? Educação física, teologia e filosofia é tudo que eu amo fazer e tudo que eu amo ensinar. Quando eu começar a não fazer isso, eu não vou estar exercendo o meu pleno potencial redentivo na terra. E aí muita coisa se queimaria. Mas eu estou tentando construir a minha vida por aquilo que ele me falou, por aquilo que ele me capacitou, para que quando eu me encontrar com ele, ele fala assim para mim: continua, meu filho. Continua. Esse é o nosso chamado, esse é a nossa missão como cristão. Então, meus irmãos, pensem nisso. Se você descobrisse que tem um câncer terminal hoje, e só se resta 6 meses de vida para você, como você viveria? O que você tiraria? O que você começaria a fazer? O quê? É isso que devemos viver. Isso que você pensou aí, nossa, isso eu tiraria, isso não faz sentido na minha vida, isso é feno, isso vai queimar, ou eu continuaria isso e me aprofundaria nisso. É isso que devemos viver. É sobre esse solo que a gente tem que construir a nossa vida, o nosso projeto de vida. E aí talvez assim, se todos nós nos posicionarmos e entrarmos na posição correta, que ele nos chamou para fazer, talvez a gente experimente o avivamento, como aconteceu no país de Gales, onde Deus se manifestou, as pessoas se arrependeram, mudaram as suas vidas e a polícia ficou sem trabalho. A polícia teve que fazer outras coisas, cuidar de jardim. Por quê? Porque não tinha crime no país de Gales. As pessoas foram avivadas, tomaram a sua posição, construíram seus projetos de vida sobre a rocha. Eu queria fechar com 1 Coríntios 6:19, para nos lembrar disso continuamente. 1 Coríntios 6:19. Paulo está condenando a sensualidade, condenando o pecado da carne, o pecado sexual. E aí ele fala: meus irmãos, vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós. Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vós? O qual tendes da parte de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, porque vocês foram comprados. Vocês são escravos. Vocês têm a orelha furada. Cristo comprou a nossa vida. A partir do momento que nós nos rendemos a Ele, Ele compra a nossa vida. E nós somos marcados. Cristo marca a nossa orelha, porque nós somos dele agora. Vocês foram comprados por preço, e por alto preço. Preço de cruz, de morte. Agora glorifiquem a Deus no vosso corpo. Então, meus irmãos, todos os minutos da sua vida, todos os segundos da nossa vida, todo o nosso respirar, todos os pensamentos, todo o nosso ser é dele, não é nosso. Nós não temos nada, nós não temos direito de nada. Nós viemos nu, voltaremos nu, e tudo que a gente tem que fazer
é nos render a Ele e buscar misericórdia dEle para que a gente consiga resplandecer o reino dEle aqui na terra. Essa é a nossa missão como cristãos. Então essa é a minha oração hoje, que Deus nos ajude a ter essa mentalidade restaurada, a ter um projeto de vida integral, onde Cristo reina em todas as áreas da nossa vida. Porque, como disse o Kuyper, não há 1 centímetro na existência humana na qual Cristo não clame, é meu. Não há 1 centímetro, nenhum. Aquelas áreas da sua vida que você pensa assim, não, isso aqui eu posso fazer como eu quero. Cristo é o Senhor daquela área, Ele tem que ser o Senhor daquela área. Então, meus irmãos, vamos refletir nisso. Quando a Nova Jerusalém estiver descendo do céu, e quando encontrarmos com Cristo, o que nós vamos oferecer para Ele? O que temos feito do nosso tempo? O que temos feito da nossa vida? Onde temos construído o nosso solo? Então eu queria orar finalizando. Fique à vontade em ficar como você quiser. Mas passe uma revista na sua vida. Passe uma revista como um capitão do exército passa e vai revistando os seus soldados. Se Cristo passasse diante da nossa vida hoje, o que Ele encontraria que não está ajustado, que não está adequado, que não está sendo construído num solo firme, mas está sendo construído em ganância, em vontade de querer ficar rico, em poder, em status, em vergonha de fazer aquilo que a sociedade considera inferior. Onde temos construído nosso projeto de vida? Ô Jesus, Pai, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa se ainda não entendemos a Tua palavra de forma integral, Pai. Nos perdoa por sermos religiosos, de acharmos que fazer algumas ações eclesiásticas nos levam para o reino de Deus, e não é assim. Pai, nos ajuda a construir projetos de vida integrais, Pai, que levam em conta toda a nossa existência, não só o domingo pela manhã, Pai, não só algumas ações externas, mas aqui dentro, um desejo de não retroceder, de avançar para a cruz, que é nosso alvo final, é a cruz, é a morte, é a negação de tudo aquilo que vem de nós, para que podemos afirmar e acatar aquilo que vem do Senhor, o chamado que o Senhor nos dá, os dons. Pai, nos dê senso de finalidade, nos dê senso de fim, Pai. Nos mostre que somos como uma sombra, que agora existe e que amanhã não existe mais. Não somos nada, Paizinho. A nossa vida perto do Senhor é um sopro. Muita coisa na nossa vida é vaidade, Pai, é correr atrás do vento. Então nos ajude a concentrar energias, concentrar esforços naquilo que faz sentido, naquilo que é eterno, que não vai ser provado pelo fogo, que não vai queimar como fogo, com a aprovação do Senhor no último dia. Nos ajuda, Paizinho, ajuda a nossa comunidade a entender isso, ajude cada um de nós a entender isso, ajude a igreja do Brasil e do mundo a entender isso. Porque talvez quando entendermos, nós vamos experimentar um avivamento. E aí sim o Senhor voltará. É isso que nós mais ansiamos, Jesus. Quem dera o Senhor voltasse agora. O que é a minha esposa? O que é minha filha? O que é minha faculdade? O que é qualquer coisa prazerosa dessa vida perto do encontro com o Senhor? Então, Senhor, nos dê um espírito como o de Paulo, que não sabia se queria morrer ou ficar vivo, que não sabia se queria estar com o Senhor, que é muito melhor, ou permanecer na carne e gozar daquilo que a vida nos traz de bom, Pai. Nos dê esse espírito, Jesus, nos dê esse espírito diferente, Pai, que não se desespera com a morte, que tem um firme fundamento, que é o Senhor, a Tua promessa e a confiança de que o Senhor é fiel para cumprir. Nós te agradecemos por esse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém.